Vamos considerar a palavra de Deus agora e pedir que os irmãos abram desde já em 2 de Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. Esta que vamos ler é a parte final da segunda carta. E Pedro tinha uma preocupação muito direta: alertar os destinatários de ambas as cartas para a realidade da primeira vinda de Jesus, de andarmos com Ele, e sobretudo para a realidade da segunda vinda de Jesus. E meus irmãos, a pergunta que nós poderemos começar por fazer é: será que Cristo vem mesmo? Será que Cristo vai voltar? Será que a segunda vinda de Jesus, de que às vezes se fala, vai mesmo acontecer? Será que Jesus não veio já? E nós não demos conta, não vimos? E não ficaremos por aqui, com certeza, com as perguntas. Aquilo que o apóstolo Pedro, nesta carta e neste capítulo 3, menciona, e que eu não vou ler, mas que está nos versículos anteriores ao versículo 11, porque é a partir daí que nós vamos ler, tem a ver exatamente com a questão da segunda vinda de Jesus. E ele menciona que naqueles dias em que Jesus voltará, e ao longo daquele tempo, muitos iriam questionar se realmente Jesus iria voltar ou não. O que era essa coisa da segunda vinda de Jesus? Será que isso alguma vez acontece? Porque Pedro está a escrever esta carta por volta do ano 62, 64, depois de Cristo. Ou seja, 30 anos depois de Jesus ter cumprido o seu ministério terreno, de ter sido morto, ter ressuscitado e de toda a gente ficar a aguardar ansiosamente a vinda de Jesus. Mas onde é que está a promessa da vinda de Jesus? Diriam alguns. Aliás, muito à semelhança daquilo que também nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Davi, alguns questionavam: onde é que está o teu Deus, ó Israel? Israel era confrontado pelos seus vizinhos, por aqueles que eram detratores da sua religiosidade. Onde é que está o Deus de Israel? Onde é que está o teu Deus? Esse Deus que tu falas tanto, esse Deus que é vitorioso, esse Deus que está vitorioso, a ti que estás completamente derrotado, onde é que está o teu Deus? Nos dias em que Jesus veio, os fariseus, os sacerdotes questionavam: onde é que está o Messias? Nós aguardamos o Messias prometido por tantos profetas, onde é que ele está? E, no entanto, o Messias já estava ali entre eles. Depois, quando Jesus teve o seu ministério, e sobretudo na parte final, ele disse que iria morrer, que seria crucificado, que iria ressuscitar e que depois voltaria para buscar o seu povo. E a questão, 30 anos depois, que Pedro coloca é: onde é que está a vinda de Jesus? E alguns, e ele menciona, eram escarnecedores, porque diziam: Jesus enganou-se, vocês estão a falsificar, vocês estão a aldrabar o mundo inteiro, Jesus não vem. Jesus foi uma fraude. E sobre isto, Pedro fica realmente pesaroso e pronto para dizer uma vez e outra e continuar a repetir que a vinda de Jesus é um facto, ainda não acontecido, mas que será inteiramente real. E Pedro alerta exatamente para essa certeza da segunda vinda de Jesus. E ele menciona que o dia do juízo relacionado com a vinda de Jesus será bastante doloroso. Um dia que, conforme ele menciona, trará com certeza muita tristeza para muitos. Ele menciona no verso 8, por exemplo, desta segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, é interessante que Pedro tem a preocupação aqui de deixar claro que os tempos de Deus, o calendário de Deus não é como o nosso. Nós, cristãos, no ano 2024.
os judeus estão no ano 5.700 e não sei quantos, porque para eles o tempo é contabilizado a partir de Abraão. E ainda estão à espera do Messias, na primeira vinda, muito menos uma segunda vinda. Mas aquilo que Pedro está a dizer é que para os senhores um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é um Deus eterno, é o Senhor da história, é aquele para o qual o tempo não está com este condicionamento como nós vivemos hoje. Um ano com 366 dias, como é o ano em que estamos presentes, ou de 365 no normal, mas em que para os senhores um dia é como 1000 anos. Ou seja, no fim de contas, passaram 2000 anos depois da vinda de Jesus, é como se fossem 2 dias para Deus. Não é tanto esta a ideia assim tão firmada matematicamente que Pedro está a procurar dizer. O que ele está a dizer é que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Portanto, não fiquem preocupados, porque a vinda de Jesus é certa. E a vinda de Jesus será antecedida por manifestações dos céus e da terra de uma forma tão significativa. Verso 10, ele diz: virá entretanto como o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Também ele está a dizer que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, será como o ladrão. Eu não sei se algum irmão aqui, alguém que nos visita, teve a sua casa assaltada, teve o seu veículo assaltado, roubado e desviado, já não está mais no lugar. Será que o ladrão vos avisou, mandou uma notazinha, mandou uma mensagem a dizer: olha, logo à noite vou à tua casa, vou roubar aquilo que lá tiveste, portanto deixa tudo preparado que é para eu não ter muito trabalho a encontrar? O ladrão não avisa. Aquilo que Pedro está a dizer é que a vinda de Jesus será como, não que Jesus seja ladrão de modo algum, mas será como a vinda do ladrão, sem avisar. No entanto, há sinais da vinda de Jesus, que o próprio Jesus mencionou e que estão tão claramente apresentados no sermão profético de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Os sinais dos tempos. E muitas vezes nós, olhando para os dias de hoje, para aquilo que está à nossa volta, apontamos exatamente para alguns desses sinais da vinda de Jesus. Guerras e rumores de guerras. Nós estamos a sofrer os efeitos da inflação de 2 guerras, não muito longe de nós, a da Ucrânia e também do Médio Oriente. Mas há outras guerras pelo mundo fora. E, meus irmãos, sem querer ser profeta de modo nenhum, apenas dizer que amanhã ou depois surgirão mais guerras. E à medida que a vinda de Jesus fica cada vez mais próxima, mais guerras irão surgir, mais calamidades, mais coisas desastrosas irão acontecer, até que no culminar de tudo isso, os próprios céus e a terra serão também atingidos. Aliás, quando nós lemos a parte final do livro do Apocalipse, que é a revelação máxima de Jesus ao seu grande discípulo João, ele menciona tudo aquilo que vai acontecer relacionado com a vinda de Jesus. E lá no final, no capítulo 22, ele menciona exatamente novos céus e nova terra. Porque os céus de hoje, como nós conhecemos, a terra de hoje, essa será transformada. Não mais existirão. Assim como não mais existirá dor, sofrimento, angústia para aqueles que são do Senhor e que esperam fervorosamente, piedosamente, perseverantemente a vinda de Jesus. É neste contexto que o apóstolo Pedro nos orienta para nos apresentar que, por causa da vinda de Jesus, nós precisamos estar preparados
como se ela acontecesse, quando? Ainda hoje. Muitos irmãos me têm ouvido por várias vezes, e eu volto a repetir. Como, aliás, Pedro também diz aqui que as coisas que ele está a falar agora já tinha falado e volta a falar, porque, segundo ele diz, ou segundo nós podemos entender, a repetição é uma das leis do ensino, não é? Nós repetimos e voltamos a repetir para lembrar, para segurar. Mas uma das coisas que eu tenho repetido acerca da vinda de Jesus é esta. Eu não creio que Jesus venha amanhã, dia 8 de janeiro do nosso ano 2024. E não creio porquê? Porque há tantas coisas que ainda estão no livro de Apocalipse que deverão de acontecer primeiro à vinda de Jesus. Mas uma coisa, ou melhor, duas coisas, eu digo e reafirmo. Uma é que eu não tenho a menor dúvida que Jesus voltará. E voltará no dia e na hora que Deus já tem determinado. A segunda é que Jesus não vem amanhã, mas eu posso ir ao encontro dele amanhã. Você pode ir ao encontro de Jesus amanhã. Qualquer que seja a sua condição, a vida não está nas suas mãos. Nenhum de nós pode dizer, eu vou viver mais 5 anos, mais 10, mais 20. Mais 5 dias, mais um dia. Nós não sabemos. Agora estamos aqui e de um momento para o outro nós podemos terminar o nosso tempo aqui. Então aquilo que o apóstolo Pedro está a dizer é que nós, na expectativa da vinda de Jesus, aconteça quando vier a acontecer, precisamos de ter algumas marcas da vida cristã. E aquilo que ele nos apresenta, meus queridos irmãos, são 5 marcas da vida cristã. 5 marcas de alguém que, crente em Jesus, crente na vinda de Jesus, vai precisar de viver, de apresentar em cada dia. Eu gostaria de chamar então a vossa atenção para essas 5 marcas. E vamos ler, por isso mesmo, os versículos 11 até 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 até 18. E aí, à medida que vamos lendo, os irmãos com certeza vão identificando algumas marcas da vida cristã. Então, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, e aquilo que Pedro está a referir é às coisas acerca desta terra, dos céus, tudo isso. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. 5 marcas da vida cristã. 5 marcas daquele que vive na expectativa e na certeza da vinda de Jesus. A primeira delas é santidade pessoal. Aquilo que nos deve caracterizar é santidade pessoal. E nós encontramos isso em 2 versículos, o 11 e o 14. E eu volto a ler. E o versículo 11 diz assim:
Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Os que vivem em santo procedimento, isto é, a nossa conduta deve ser uma conduta santa. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós vivemos deve ser em santidade, buscando a santidade. No versículo 14, o apóstolo Pedro como que acrescenta ou clarifica, adjetivando esta santidade. Quando ele diz, verso 14, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sem mácula, sem mancha, sem nódoa causada pelo pecado, causada pelo erro, causada por alguma falta de fé, e irrepreensíveis. Irrepreensíveis quer dizer que não há nada a apontar. E, meus irmãos, só aqui para objetivamente colocar alguma coisa na nossa vida que possa ser apontada como não sendo correta? Às vezes, meus irmãos, nós temos carradas de razão, mas a forma como dizemos as coisas estragam tudo. Nós precisamos de ter carradas de razão no nosso viver, mas também ter a cortesia no nosso falar. Sermos capazes de considerar que os outros, e até a Escritura diz, são superiores a nós próprios. Temos esta cordialidade da forma como nós nos tratamos. Sermos leais no nosso tratar uns com os outros. Não apenas dentro da igreja ou do povo de Deus, mas sobretudo fora. Esta nossa irrepreensibilidade, esta nossa forma de estar de santidade deve ser vista muito menos dentro das quatro paredes, mas sobretudo lá fora. Eu digo muito menos porquê? Porque dentro das quatro paredes da igreja isso deve ser normalíssimo. Mas aonde o cristão realmente se mostra é lá fora no dia a dia. E aquilo que o apóstolo Paulo diz é, tudo isto tem a ver com testemunho, tudo isto tem a ver com aquilo que é a nossa afirmação de fé. Como é que nós nos comportamos no dia a dia? Aonde você está? Na escola, no trabalho, com os seus amigos, com os seus familiares, como é que é o seu comportamento? Aquilo que o apóstolo Pedro diz é que uma das marcas do cristão que espera pela vinda do Senhor Jesus é santidade pessoal. E é interessante porque numa outra carta, a primeira deste mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, ele apela exatamente a esta mesma santidade. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Começando no verso 14, porque é aí que começa a frase, e eu gosto de começar com frases completas. No verso 14 ele diz, como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chama, tornai-vos vós santos também a vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E quem é o Deus Altíssimo? Alguém que é santo. Aliás, é interessante, quando Isaías, depois de muitas vezes ter ido ao templo, ele foi daquela vez e teve uma visão tremenda. Ele viu Deus no templo, lá em cima, os anjos à volta, os serafins, louvando ao Senhor. E ele ouviu uma voz retumbante. E essa voz era santo, santo, santo. Isso fez tremer Isaías. Porquê? Porque ele, diante daquela santidade de Deus, expressa, cantada daquele modo, ele sentiu o quê? A sua pequenez. E sentiu a sua pequenez por causa exatamente do seu pecado, ao ponto dele considerar que, ai de mim,
que sou pecador e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Meus irmãos, quando eu penso neste texto, eu penso o que seria de mim, o que seria de cada um de nós, mas falo por mim. Se nós chegamos a este lugar, e nesta mesma hora que nós estamos a cultuar a Deus, este lugar se enchesse da glória de Deus. Nós víssemos Deus aqui, e os anjos rodeando Deus. Como é que nós nos iríamos sentir? Como é que o irmão se iria sentir? Pense nisso. Ainda que por instantes, mas pense nisso. Aquela experiência que Isaías teve, se nós a tivéssemos aqui em cada domingo que aqui nos encontramos, nesta mesma hora. Os irmãos estão a pensar aquilo que eu estou a pensar também, não é? Eu não vejo a glória de Deus, mas será que Deus está aqui? Você crê que Deus está neste lugar? Se Deus está neste lugar, nós estamos diante de quem? De um Deus que é santo, santo, santo. E desse Deus que é santo, como é que nós nos sentimos nesta hora? Como Isaías? Ai de mim! Mas, meus irmãos, Deus teve a solução para o problema de Isaías, não teve? O que é que Deus fez? Mandou um dos seus anjos pegar numa brasa quente do altar. E com essa brasa o que é que fez? Tocou nos lábios de Isaías. Tocou no coração de Isaías. Ao ponto de Isaías dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Depois de todo um diálogo de que há uma necessidade de enviar mensageiros. Quem irá? Eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Isto, meus irmãos, tem muito a ver com outra parte da mensagem que nós já vamos considerar a seguir. Você vem aqui, eu venho aqui para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós sejamos encorajados, porque se estivermos na presença do Senhor e saímos daqui para quê? Para falar deste Senhor. Para anunciar as grandezas deste Senhor. É exatamente aquilo que este mesmo Pedro escreveu na primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz: nós que não éramos povo, hoje somos povo. Povo para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, houve tempos que nós tivemos, e foi o nosso irmão Márcio, que naquela altura, quando nós estávamos aqui a procurar finalizar a decoração da igreja, que se prontificou a colocar aí umas placas, e uma delas que está ali diz: o quê? Os irmãos podem olhar para lá? Ali junto ao relógio, o que é que diz lá? Saia para servir a Deus. Do outro lado, à entrada, tem uma placa, ou tinha, acho que entretanto caiu, e que dizia o quê? Bem-vindo para adorar. Nós entramos aqui para quê? Para adorar a Deus. Aqui nos encontramos com Deus, com este Deus que é santo, com este Deus que nos comissiona, com este Deus que nos salva, com este Deus que nos quer usar, e saímos daqui para quê? Para servir a Deus. Onde? Lá onde você está. Com a sua família, no seu trabalho, com os seus amigos. E isso por quê? Porque nós queremos que Jesus voltará. E Ele voltará para buscar aqueles que são seus. Voltando nós à segunda de Pedro. Vamos à segunda característica. E a segunda característica quase que passa despercebido, porque ela está no verso 14, na última parte. É paz interior. No verso 14, depende um pouco da tradução e do arranjo das palavras, mas diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz. A tradução que está ali é um pouco diferente, mas é só o arranjo das palavras. Para que possais ser achados por Ele em paz. Meus irmãos, nós, como cristãos, precisamos de paz. Paz para quê?
para viver num mundo em conflito, em tribulação. Na verdade, nós até vivemos num país que é pacífico, certo? Num país em que às vezes se ouve demais uma facada aqui, um tiro acolá. E alguns podem dizer, isto quase que já parece o Brasil, não é? Eu sei que muitos vieram do Brasil em grande parte exatamente por causa da violência que se vive lá. Não só. Mas também me lembro que quando eu era jovem, raramente se ouvia falar situações dessas. Bom, mas também raramente se ouvia falar porquê? Porque os meios de comunicação não estavam lá em cima como estão hoje, não é? Mas hoje há de facto situações muito alarmantes e muito alastradas. Mas no meio do nosso dia-a-dia, do trabalho, da escola, da família, às vezes nós podemos não ter essas situações de conflito, de perturbação, de agitação, mas não quer dizer que não haja aflição. Mas aí nós precisamos de ter o quê? Paz. O cristão vive em paz. E em paz interior. Porquê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que o nosso Deus enviará o seu Filho Jesus outra vez e que nós iremos estar com Ele. Nós temos paz. Meus irmãos, essa paz não vem de nós. Essa paz é apesar das circunstâncias, é apesar das tribulações, é apesar das aflições. Eu gostaria de vos remeter para 2 textos do próprio Senhor Jesus. O primeiro deles, aliás, ambos em João, no Evangelho de João, mas o primeiro em João capítulo 20. Jesus havia sido morto, tinha ressuscitado, os discípulos não sabiam dele, estavam naturalmente perturbados, e muito perturbados mesmo, e Jesus aparece diante deles. Depois da crucificação, depois de tudo aquilo que aconteceu, os discípulos refugiaram-se numa casa, trancaram a porta. Não queriam de modo nenhum deixar que aquela porta pudesse ser aberta e aqueles algozes que tinham levado Jesus, até à crucificação, viessem atrás deles. Eles sabiam que a sua vida estava em perigo. Então eles trancaram-se com medo do que pudesse acontecer. E é exatamente nessa circunstância, nesse momento, que Jesus lhes aparece. João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual é a palavra que sobressai aí? Paz. Paz seja convosco. E essa paz é aquela que Jesus já lhes tinha anunciado antes de ter ido à cruz. Um pouquinho antes, no capítulo 14, meus irmãos, de João. No versículo 27. E este capítulo 14 é para mim, sobretudo, de grande encorajamento, de grande inspiração. Eu lembro exatamente como ele começa. E há aqui vários versículos que eu sei de cor e que tenho guardado para mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele vai por aí fora, tranquilizando os seus discípulos. Porquê? Porque lhes tinha falado sobre o quê? Sobre a morte. Não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que os discípulos iriam precisar de paz. No capítulo 14, verso 27, ele diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Esta paz de que Pedro falava, esta paz interior, é aquela que como cristãos nós devemos ter. E é a paz que vem de Deus,
e que aguenta, que está aí firme, mesmo quando nós enfrentamos tribulações e dificuldades. Quando você tem problemas com a sua vizinhança, com os seus amigos, com os seus colegas, você pode ter paz aí dentro. Porquê? Porque Jesus está lá. A minha paz vos dou. Meus irmãos, como nós precisamos, em tempos de guerra, de aflição, de sentir paz. Vamos voltar a 2 de Pedro e considerar outras características, outras marcas do cristão que espera a vinda de Jesus. E versículo 15, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Traduzido isto, o que é que Pedro está a dizer? Que nós devemos ter um zelo evangelístico. E para mim esta é a palavra. Zelo evangelístico é uma marca do cristão que espera pela vinda de Jesus. Meus irmãos, vejam esta situação. Pergunto eu, Jesus já podia ter vindo? Já. Quando? Há séculos atrás. Jesus até podia ter vindo logo, ainda dentro da vivência da vida dos seus discípulos. Até ao final do primeiro século, Jesus podia ter vindo, mas veio? Não. E nós perguntamos porquê. Eu creio, meus irmãos, que tem a ver exatamente com a misericórdia de Deus. Dando uma oportunidade e outra para que haja o quê? Propagação do Evangelho. Os irmãos lembram-se aquilo que Jesus disse aos seus discípulos? Vós ser-me-eis testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até aos confins. E então, há um outro texto que eu gostaria que os irmãos considerassem, que para mim é muito relevante e que está em Mateus capítulo 24, verso 14, e que alguns conhecem tão bem porque tem a ver e tem lido essa questão do sermão profético de Jesus. Mateus capítulo 24. Eu creio, meus irmãos, que aí nós temos a razão porque é que Jesus ainda não veio. Mateus capítulo 24, versículo 14. Só lembrar o contexto. Jesus está em Jerusalém, está no templo, os seus discípulos estão ali, maravilhados com aquela construção do templo, e Jesus disse-lhes, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. Aquilo aconteceu no ano 70, 40 anos depois. Mas Jesus falou que com a sua vinda haveria falsos profetas, falsos mestres, guerras e rumores de guerra. É pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. E o que é que diz lá a seguir? Então virá o fim. E a questão é esta. O evangelho do mundo, o evangelho do reino já foi pregado a todas as nações? Ainda não. Jesus comissionou os seus discípulos lá em cima, antes dele subir aos céus. Ser-me-eis testemunhas em todas as nações, começando onde? Em Jerusalém e por aí fora. Deixem, meus irmãos, partilhar convosco alguns dados muito recentes e que têm a ver exatamente com a tradução da Escritura. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento de quantas línguas e dialetos existem por esse mundo fora. São milhares. Mas em 2022... as sociedades bíblicas traduziram a Bíblia em mais 81 línguas, que são utilizadas por 723 milhões de pessoas. Até agora, até ao final deste ano, do ano passado, aliás, a Bíblia tinha sido traduzida na totalidade em 733 idiomas e parcialmente em 2.877, totalizando 3.600 línguas e dialetos. E a perspectiva é que até ao ano 2038
a Federação Mundial das Sociedades Bíblicas tem a Bíblia traduzida em mais 1.200 línguas. Isso significa, meus irmãos, quase 5.000 línguas que têm a oportunidade de ter a Bíblia ou parte da Bíblia traduzida no seu próprio idioma, de tal modo que podem ler. Meus irmãos, o que seria de nós se apenas a Bíblia estivesse, digamos, ainda nas suas línguas iniciais, hebraico e grego, nós conseguiríamos ler? Graças a Deus porque ela está escrita em português e até temos aí uma variedade de traduções, não é? Mas, meus irmãos, ainda há povos que falam uma língua em que não tem a Bíblia ou parte da Bíblia traduzida. E há todo um esforço tremendo para fazer isso. Quando Jesus disse, aliás, quando Lucas escreveu aquilo que Jesus tinha dito, ser-me-eis testemunhas, onde? Em Jerusalém, na Samaria, na Judeia, até os confins do mundo. Os apóstolos foram, mas ainda não chegou o Evangelho a todo lugar. E, meus irmãos, é aí que nós entramos. Qual é a sua parte na grande comissão? Qual é a minha parte na grande comissão? E, meus irmãos, é tão simples como isto. Onde é que está a sua Jerusalém? Onde é que está a sua Judeia? A sua Jerusalém está com a sua família. A sua Jerusalém está com o seu emprego, o seu trabalho, com a sua escola, com a sua vizinhança. A Judeia pode estar um pouco mais adiante e lá vamos nós em alguns eventos evangelísticos, missionários, mas qual é a sua parte? Para que o Evangelho do Reino chegue a todo lugar. Para que depois aconteça aquilo que está em Mateus 24:14. O que é que diz lá? E então virá o fim. Meus irmãos, voltando agora para entender melhor, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, e tende por salvação a longanimidade dos senhores. A longanimidade. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem retardado a vinda de Jesus para dar oportunidade a muitos outros. Talvez para dar oportunidade a quem? Ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus familiares, para que também eles ainda tenham a oportunidade de quê? De aceitar o Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos considerar os dois últimos características ou marcas da vida cristã, segundo Pedro. Está no verso 16 e 17 e tem a ver com firmeza doutrinária. No verso 16 ele diz, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer com todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Meus irmãos, aquilo que eu acrescento aqui, é o que já disse, é firmeza doutrinária. À medida que se aproxima a vinda de Jesus, há tantas heresias, tantas doutrinas, tantas igrejas, cada uma com a sua diversidade. E nós perguntamos, qual é a igreja que está certa? Já não pergunto qual é a igreja perfeita, porque aí eu diria, não procures, não entre, porque senão vai estragar. Mas há tanta diversidade de igrejas. Pessoas que vêm de tantos lugares, de tantas igrejas diferentes, entre os que estamos aqui. E a pergunta é, se estamos nós firmes na doutrina? Aquilo que Pedro tem a preocupação de advertir, de alertar nesta altura, é contra os falsificadores doutrinários, falsificadores de doutrina. E ele faz aqui esta ligação com textos escritos das epístolas do apóstolo Paulo. O nosso irmão Paulo escreveu e alguns torcem aquilo que ele escreveu. E eu não vou mencionar isso porque são de facto vários aspectos. Alguns colocaram mesmo o apóstolo Paulo em causa, se ele era de facto um homem de Deus ou não.
por causa da sua doutrina. Agora, meus irmãos, pelos tempos fora tem havido sempre aqueles que têm a capacidade de ler a Escritura e de a deturpar, de alterar. Há tantas igrejas por aí fora, meus irmãos, com doutrinas tão erradas. Há outras que têm doutrinas que aparentemente até parecem certas, mas que estão tão distantes daquilo que é a realidade da palavra de Deus. O apóstolo Pedro alerta para os falsos mestres. E ele não faz mais do que fazer aquilo que o Senhor Jesus já havia alertado no fim dos tempos. E ao longo dos tempos, o que é que irá acontecer? Virão falsos profetas, virão falsos mestres, virão até alguns que serão falsos cristos, que dirão, está aqui, está ali, não os seguireis. Pedro diz, cuidado, atenção, não os seguis. Porque eles não têm base bíblica, base escriturística. Os irmãos lembram-se, com certeza, no mês de outubro, na nossa igreja, no ano passado, quando os jovens nos trouxeram aqui os pilares da reforma protestante. E como há 500 anos atrás, reformadores como Martinho Lutero, João Calvínio, Zwinglio e tantos outros foram instrumentos de Deus para denunciar erros de interpretação doutrinária. Eu creio, meus irmãos, que nos dias de hoje nós precisamos de estar atentos, bem alerta para enganadores. Como Pedro diz, homens perversos, que são fraudulentos. Nós precisamos de ter clareza de convicções. E se há uma coisa, meus irmãos, nós precisamos de estar bem seguros, é naquilo que são os fundamentos da doutrina bíblica. Vou chegar ao último ponto, a última marca. E está no verso 18 desta segunda carta do apóstolo Pedro. E ele diz, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Meus irmãos, deixem-me dizer, em cada um de nós há ainda capacidade para crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Isto é, conhecer mais e mais acerca de quem? De Jesus Cristo. E eu, para conhecer mais acerca de Jesus, preciso de quê? De estar junto dele, de ter o meu tempo devocional, mas também de ler aquilo que são os ensinos bíblicos. No domingo passado foi distribuído um mapa que diz Bíblia Sagrada e que tem os 365 dias do ano. Este ano tem mais um, em fevereiro, mas que permite que desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro nós possamos ler a Bíblia toda, Antigo Testamento e Novo Testamento. Apenas, de um modo geral, três capítulos por dia. E nós, lendo 3 capítulos por dia, nós conseguimos chegar a 31 de dezembro deste ano e ter lido a Bíblia toda. Lendo a Bíblia é uma fonte de conhecimento. Aquilo que Pedro diz é crescei na graça e no conhecimento. Então, meus irmãos, eu encorajo cada um a fazer esse esforço de ler 3 capítulos da Bíblia em cada dia. E se algum dia não ler, no dia seguinte recuperes. Mas de tal modo que ao final do ano nós conseguimos ler a Bíblia como um todo, porque ela é fonte de graça e de conhecimento, também na escola dominical. O que é que nós fazemos na escola bíblica dominical cada domingo às 10 horas? Abrimos a Bíblia e deixamos que ela nos ensine, não é? Aí está exatamente uma fonte de graça e de conhecimento. O que é que nós fazemos nos cultos também? Também temos esse tempo. Mas, meus irmãos, há possibilidade de considerarmos aqui alguma coisa mais, que é ações de formação. E ações de formação é alguma coisa que nós estamos prontos de novo a investir. E investir em formação em vários aspectos. Por um lado, professores de crianças. Nós consideramos que ministério com crianças é de grande relevância. Algumas igrejas consideram que não é assim tão importante, que realmente as crianças podem ter... Qualquer professor serve para ensinar crianças. Nós entendemos que não.
Entendemos que para as crianças até devem ser escolhidos os melhores professores, professores capacitados, porque precisam de chegar junto das crianças. E nós estamos prontos a investir de novo em seminários de formação para professores de crianças. Também estamos prontos para preparar líderes em várias áreas. E vou mencionar aqui 2 aspectos para poderem ter em conta. Líderes de adolescentes. Na nossa igreja, nos dias 19 e 20 de janeiro, 19 é sexta-feira, 20 é sábado, vamos ter aqui treinamento de líderes para adolescentes. É uma promoção da Operação Mobilização do nosso irmão Pastor Givas e todo aquele envolvimento do Ministério Teen Street precisa de ter líderes preparados e de várias igrejas pediram para que pudessem ter a formação aqui na nossa igreja. Então nós temos esse privilégio, por um lado a disponibilidade de cedência de instalações, mas por outro lado o privilégio de podermos ter esta formação em nossa própria casa, dia 19 e 20, para líderes de adolescentes. Vamos ter aqui. Também no dia 10 de fevereiro, alguns têm perguntado, pastor, eu gostaria de partilhar o Evangelho, de ter alguma formação, treinamento para testemunho. Então você vai ter essa oportunidade, porque no dia 10 de fevereiro nós vamos ter aqui na nossa igreja formação dirigida por alguém ligado à campanha evangelística Billy Graham, que vai acontecer quando? Em abril, dia 25 de abril, aqui no Porto, e nós vamos ter essa oportunidade, e vamos ter a oportunidade de ter na nossa igreja a ação de formação de treinamento que vai ser ministrada, creio que durante 3 horas, para podermos ter aqui preparação, treinamento, para quê? Para testemunho, para evangelização. Os irmãos já ouviram falar com certeza de André, de Pedro, não é? O que é que aconteceu com André? O que é que André fez? Quando foi chamado por Jesus, quando se encontrou com Jesus como sendo o mestre. O que é que ele foi? Ele foi atrás de quem? Do seu irmão Pedro. E o que é que ele disse? Pedro, vem, nós achamos o Messias. André buscando Pedro. E por isso mesmo, há aqui, digamos, pegado pela Associação Evangelística Billy Graham, esta ideia da Operação André. Você não sabe como chegar junto de Pedro, como chegar junto de um amigo, como chegar junto de alguém que precisa de Cristo. Então venha, porque nós vamos ter aqui essa ação de formação. Tudo isto, meus irmãos, para quê? Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento.